Ok? Então, gente, nós vamos falar agora sobre normas técnicas. Essa unidade 3 é sobre projeto elétrico residencial. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais naquilo que a gente não viu, né, nos projetos de iluminação, nas cargas de demandas de tomadas. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais falando sobre aí, concessionárias, né, sobre as agências reguladoras e tudo. É sobre isso. Então, nós vamos fazer muita leitura, porque nós vamos falar sobre normas. Então, quando a gente fala sobre normas, requer aí uma leitura, um aprofundamento maior. Não é uma coisa muito dinâmica. Então, para que vocês entendam um pouco mais sobre as normas, se você queira aprofundar em alguma norma, você tem que baixar a norma, fazer uma leitura, e para que você faça um serviço, você também precisa fazer isso mais aprofundado. O que nós vamos ver aqui é dar uma visibilidade nas normas que você precisa utilizar para fazer um projeto elétrico residencial. Então, todos os projetos elétricos, tanto de baixa tensão quanto de alta, devem ser elaborados com base em normas técnicas e reguladoras e em resoluções. No Brasil, os documentos relacionados às normas técnicas são de responsabilidade da ABNT, a gente sabe. E as normas reguladoras são desenvolvidas pelo MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é responsável pela elaboração das resoluções, tendo por função regulamentar as políticas e diretrizes relacionadas à utilização e à exploração do serviço de energia elétrica pelos agentes do setor e pelos consumidores em geral. Então, a ANEEL faz as regulamentações, nas quais as concessionárias e todos os envolvidos na parte de energia elétrica, eles devem seguir. Cada concessionária também possui todas as suas todos os seus documentos ali que devem ser seguidos. Então, as normas elaboradas pela ABNT atendem aos requisitos estabelecidos no nosso país para instalações elétricas. Porém, se for necessária a utilização de normas internacionais, recomenda-se a análise e pesquisa dos documentos disponibilizados pelos seguintes órgãos. Então, são as normas internacionais. Os órgãos são a IEC, normas ANSI, normas NEA e as normas DIN. Na verdade, as nossas normas, elas já são baseadas nas normas internacionais. Acontece que algumas coisas são retiradas, mesmo que sejam baseadas nas normas internacionais. Então, quando você vai fazer algum projeto, seja de qualquer caráter de projeto, e você não encontra algum tipo de respaldo, você pode estar consultando uma norma internacional, e se essa norma da ABNT ela for baseada numa norma internacional, e se na norma internacional tiver o adendo que você precisa, você pode fazer uma petição ali junto ao órgão que você está fazendo esse projeto, seja um projeto de incêndio, um projeto elétrico, né, que você está elaborando, seja para um consumidor ou para uma empresa. Consumidor residencial, né? Então, a 5410, nós falamos sobre ela nesse primeiro trimestre, né? A 5410, ela é de 2004, a última atualização, e fala sobre as instalações elétricas de baixa tensão. Então, nessa primeira parte, vocês vão precisar ver porque as questões elas são baseadas nos conhecimentos mínimos dessa norma, para você saber onde você tem que procurar as informações. Então, a 5410 estabelece os aspectos gerais que devem ser satisfeitos em instalação elétrica de baixa tensão, principalmente instalações elétricas de edificações, tais como residenciais, comerciais, industriais, de serviço a fim de proporcionar segurança. Então, olha, observem aí. Qual que é o fim? Proporcionar segurança aos seres humanos e animais. Promover o funcionamento adequado da instalação e, por meio dos fatores descritos naquele documento, impulsionar a conservação dos bens. A 5410,
auxilia e fornece os principais requisitos a respeito dos componentes gerais de instalação elétrica. Então, como nós vimos aí, né, todo dimensionamento, dimensionamento de iluminação, dimensionamento de tomada, dimensionamento de condutores, dimensionamento de dispositivo de proteção. Ali já precavendo ali a proteção contra choque, sobrecorrente, sobretensões, perturbações eletromagnéticas, quedas de tensão, como nós estudamos, faltas, prescrições gerais de todos os componentes da instalação, esquemas de ligação, requisitos complementares para instalação e vários outros aspectos, né? Então, esse é o fim da 5410. A 5410, ela é uma norma que norteia aí a parte elétrica. E nós temos as normas que são usadas em paralelo com a 5410, que são as normas específicas. Uma delas é a 5419, proteção contra descargas atmosféricas. Essa norma, a 5419, ela tem 4 partes. Então, a primeira parte encontra as informações gerais sobre a proteção contra descargas atmosféricas. São os princípios básicos. A segunda parte dispõe de requisitos e procedimentos básicos para análise e para avaliação dos riscos em determinada estrutura elétrica ocasionada por descargas atmosféricas. A terceira parte é sobre danos físicos a estruturas e perigo à vida. É uma norma, gente, bem complexa, tá? Eu trabalho com essa norma, então não é uma norma muito didática, não. É uma norma bem complexa, são vários requisitos que devem ser analisados. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma memória minha, que eu faço só da parte 2, que é a parte de gerenciamento de risco. Então, ela tem a parte 4, e a última parte dessa norma são disponibilizadas informações gerais sobre projeção, instalação, manutenção, ensaio de sistemas de proteções elétricos que objetivam diminuir os riscos causados à estrutura em estudo devido às descargas atmosféricas. Eu vou abrir aqui para vocês verem aqui, vocês verem uma memória da parte 2. Vocês estão vendo no computador, não, né? Não. Deixa eu compartilhar aqui, minha área de trabalho é melhor. Estão vendo Excel? Sim, agora sim. Então, isso aqui, quando você vai fazer um projeto elétrico, você não faz só um projeto elétrico de iluminação e tomadas. Um projeto elétrico completo, ele também deve ser incluso nele o projeto de aterramento e SPDA, que são proteções contra descargas atmosféricas. Então, essa norma que nós falamos agora, 5419, ela tem essas 4 partes. Essa parte 2 é onde é feita a parte de gerenciamento de risco. Então, a gente estuda todo o ambiente. Qual é o tamanho da instalação, qual é a largura, a altura, em que lugar que ela está, né? Densidade de cargas atmosféricas. Então, aqui no caso de Patinga, ali no Iguaçu, a gente consegue pegar aí na internet o valor de descarga, ano por quilômetro quadrado, você consegue esse valor. Então, são vários dados, olha aqui, uma tipo de memória bem complexa, onde se analisa a linha de força, a linha de telecomunicação, você separa em zonas que você quer estudar. Isso tudo, olha, puxa uma tabela aqui. No final, você chega num valor onde você analisa o risco de perda de vida humana, que é o maior risco, dentre os 4 riscos estabelecidos na norma, e você tem o valor que deve ser estudado, se ele vai
está abaixo ou acima do valor. Se ele estiver acima do valor permitido, você vai ter que utilizar artifícios, né? Captores, descidas e etc. nesse projeto. Então, isso aqui seria a parte 2. Esse aqui é um projeto, está em zona 1, 2, 3. Chego num resultado onde eu falo qual o sistema de captação, de descida, de aterramento, de ecopotencialização vai ser utilizado, as adequações que serão feitas no projeto, se a proteção ela é requerida ou não, você tem um resultado final. Mesmo que não seja requerido proteção contra descargas, você provavelmente vai ter que usar uma proteção do sistema de aterramento. E aqui estão todas as normas, todas as tabelas que são necessárias para esse cálculo. Essas tabelas, claro, foram tiradas da norma. Ok? Dei uma passada aqui para vocês verem do que se trata esse gerenciamento de risco, que é uma parte da 5419. Então, a gente precisa saber que a 5419 tem 4 partes. A primeira, princípios básicos. A segunda, você faz o gerenciamento do risco da instalação. A parte 3, os danos físicos que são estudados causados à estrutura e perigos à vida. A parte 4, sistemas elétricos e eletrônicos internos da estrutura. Você pode fazer um tipo de projeto. Por exemplo, você vai fazer um projeto para como que chama aquele negócio que mexe com porco? Não, vou falar do que eu sei, né? Que mexe com galinha, no aviário lá. Então, você tem ali perigo, você tem danos que podem ser causados a animais, você tem danos ali de patrimônio que podem ser perdidos. Dependendo do tipo de sistema, se for um sistema muito automatizado, ele tem sistemas eletrônicos muito desenvolvidos que ele queira proteger contra a descarga atmosférica. Então, imagina que numa descarga atmosférica ele perca todo o sistema dele, que ele importou da Alemanha e tal. Então, cada caso é analisado. Pode ser que para um tipo de escritório que você vai fazer um tipo de proteção, ele fala, não, a minha proteção aqui é só perigo à vida. Se quebrar, se estragar algum equipamento, não vai ter problema. Então, você vai... Com isso, o que a gente está falando? A gente está falando de custo. Quando a gente fala em implementar dispositivos de proteção numa instalação, nós estamos falando de custo. O que as empresas desejam? Reduzir custo, né? Ninguém quer fazer uma proteção aí da sua casa. Vamos supor que você queira fazer proteção da sua casa. Se uma pessoa apresentar um projeto para você que vai custar 20 mil reais, a outra que vai custar 5 mil reais, você vai pensar, bem, só que cada tipo de proteção é um tipo de proteção. Ele pode estar fazendo uma proteção aí da sua estrutura, ele pode estar fazendo uma tipo de proteção aí que engloba os seus equipamentos. Então, são análises que são feitas que impactam no custo. Pode ser que esse cálculo do seu gerenciamento de risco, e ele tem respaldo para isso em norma, ele diga que não é necessário, no seu caso, pela localização, não é necessário você implementar dispositivos de proteção. Mas você, dono de empresa ou dono da sua residência, quer colocar dispositivos. Então, você vai estudar ali os dispositivos mais em conta, que vão deixar esse projeto mais viável. Então, é isso daí, gente. Outro tipo de norma é a NBR 13534, de 95, instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, para ambientes de radiologia, ambientes de hospitais, clínicas especializadas, devem atender a 5410 e
a essa norma específica. Essa norma fornece informações complementares a respeito das condições mínimas requeridas em instalações elétricas de caráter assistencial de saúde, tendo por objetivo garantir a segurança, principalmente das pessoas. Ressalta-se que este documento completa requisitos e aspectos gerais fixados na 5410. Portanto, as informações que não estiverem normatizadas devem ser analisadas e consideradas a partir da 5410. Então, se você ver aqui nessa figura aqui, que eu peguei na internet, tem vários equipamentos dentro de um ambiente hospitalar, né? Dependendo de uma clínica aí que faz tomografia, né? São equipamentos caríssimos, são equipamentos que emitem ondas eletromagnéticas. Então, tem todo um requisito para que seja feita essa instalação. Então, por isso, essas normas elas devem ser analisadas paralelamente. Uma outra norma que também nós analisamos em baixa tensão é a 13570, instalações elétricas em locais de afluência de público. Então, locais onde você tem mais de 50 pessoas, uma loja, um auditório, são locais de baixa tensão. Porém, você deve verificar essa norma para fazer a sua instalação elétrica. Então, a normativa em estudo refere-se a procedimentos complementares para instalações elétricas em locais de afluência de público, almejando garantir o funcionamento adequado do local, a segurança de seres humanos e animais, também proporcionar aspectos fundamentais que impulsionem a conservação de bens. A 13570 trata-se de um documento auxiliar que fornece informações adicionais. Dessa forma, deve-se analisar as duas normas a fim de examinar as informações contidas em ambas. Então, todas essas normas paralelas são normas complementares. Então, no caso, um shopping, né, um ambiente que tem um público maior, vão ter requisitos ali específicos que devem ser estabelecidos, classe de tensão, como devem ser as luminárias, né? Para que não ocorra nenhum tipo de acidente, coloque as vidas em risco. E também, como ele diz aqui, os próprios bens, os patrimônios ali daquela instalação. Vocês estão vendo meu slide, né? Sim. Então, nós temos também eu estou perguntando porque eu já dei aula, os meninos custaram para falar para mim que não estavam vendo o slide. Então, nós temos também outra norma paralela, que é a 14.639, para posto de serviço, que apresenta requisitos mínimos que devem ser considerados em instalações elétricas, referentes a equipamentos dispositivos elétricos dispostos em postos de serviço. Os postos de serviço são áreas classificadas. Então, essa norma 14.639 é para a área classificada, de acordo com sua finalidade, podendo ser áreas na qual uma atmosfera explosiva de gás está presente ou na qual é provável sua ocorrência, e áreas nas quais não é provável sua ocorrência a ponto de existir precauções especiais. Então, a gente tem aí áreas de combustível, que são áreas classificadas. Então, você deve também fazer essa análise. Postos de conveniência, onde você tem líquidos inflamáveis. Então, você também deve fazer acompanhamento dessa norma juntamente com a 5410. Nós temos também as normas reguladoras, que são elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essas normas dispõem de regras gerais que devem ser seguidas, devem ser consideradas na execução das instalações elétricas e também no desenvolvimento do projeto, promovendo medidas preventivas e incentivando o dimensionamento de equipamentos que atuem de forma eficiente, gerando proteção das pessoas que circulam no local de estudo. Então, essas normas hoje do Ministério do Trabalho, elas são essenciais, principalmente quando se trata de empresa. Na verdade, elas são primordiais. Quando eles chegam para fazer uma análise ali daquele projeto,
para dar uma aceitação, por exemplo, de um galpão, né, de toda uma estrutura do empreiteira que tá trabalhando no ambiente deles, por exemplo, na área das Minas, na área da CENIB, na área da Vale. Então, entra uma empreiteira e tem um empreendimento lá dentro, eles são muito avaliados com relação a essas normas de trabalho. Então, há algumas NRs que não podem ser esquecidas. A NR5, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, a NR6, que são as normas sobre equipamento de proteção individual, né? Hoje tem todo o requisito, né? O tempo de uso, a pessoa que está usando, tem que ter o número certinho. A NR12, segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Então, se você for fazer um tipo de projeto que tenham equipamentos que oferecem riscos, a NR12 ela deve ser levada em consideração. A NR17, que fala sobre ergonomia, que pode ser aplicada em instalações elétricas, tanto em projetos de baixa tensão quanto em projetos de alta tensão. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí que veio na minha cabeça. A gente estava fazendo um projeto aí para um galpão, né, onde tinha um equipamento, uma máquina, que aquelas máquinas, as Bobcat que chama, né, que pega aquelas caixas e equipamentos. Então, o que acontece? Quando chega o Ministério do Trabalho, vamos supor que eles compraram aquelas maquininhas, alguém sabe o nome, como é que chama direito? Aquelas maquininhas assim que tem um finquinho assim. Empilhadeira. Hã? Empilhadeira. Empilhadeira, isso mesmo. Aí, o que eles estão fazendo? Eles estão comprando a empilhadeira da China, por exemplo, porque o valor é muito mais em conta. Quando o Ministério do Trabalho bate o olho, isso aí já aconteceu, tá, gente? Eu estou falando porque já aconteceu. Quando o Ministério do Trabalho bate o olho e vê a condição daquela empilhadeira, que não atende aos requisitos das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, aí eles vão gerar ali, né, multa naquela empresa, porque não está atendendo aos princípios da ergonomia, né? Tem empilhadeiras chinesas aí, né, que o usuário ele está dirigindo com a cabeça do lado de fora, porque ele não consegue enxergar o equipamento, ele fica todo na frente do usuário, o próprio equipamento mesmo, sem nenhuma carga. Então, tem todo o princípio que tem que ser seguido, a sinalização daquele equipamento. Então, tudo isso é avaliado quando a gente está falando de uma instalação como um todo. A outra norma que deve ser falada é sobre a NR10. Quando a gente fala de elétrica, impossível não falar sobre NR10. Então, a NR10 trata de segurança em instalações e serviços de eletricidade. Nós vamos ler esse textinho aí. Ela fornece requisitos e condições mínimas de medida de controle e sistemas preventivos que devem ser considerados em qualquer trabalho que envolva serviços com eletricidade. Então, dentre os aspectos analisados na NR10 estão a segurança em projetos, que fixa a obrigatoriedade do dispositivo de desligamento de circuito em instalações elétricas, a fim de garantir a preservação do trabalhador. Então, a NR10 ela vai falar como que deve ser o desligamento dos circuitos, né? No caso de uma área comercial ou de uma área industrial aí, que tenham equipamentos, tem que estar tudo certinho de acordo com essa norma. Então, no caso de algum sinistro, de algum acidente, né, tem que ter um rápido desligamento desses circuitos. Então, a NR10 ela estabelece isso, essa segurança. Em situações de emergência, estabelece procedimentos fundamentais que devem ser atendidos em instalações ou serviços com eletricidade, a fim de garantir a segurança das pessoas frente às situações adversas, como incêndios, né? Tem toda uma garantia dessa segurança. Nesse caso, deve-se desenvolver um plano de emergência na empresa, capacitar funcionários, executar o resgate, primeiros socorros,
possíveis acidentados, manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Então, mesmo que vocês aí que estão fazendo projetos elétricos, vocês precisam considerar nos seus projetos a NR10. A NR10 é o aspecto visual inicial que vai ser cobrado. Quando eles chegam numa instalação, a instalação pode estar linda, maravilhosa. Ela tem que seguir as normas ali da empresa que são baseadas na NR10. Por exemplo, a Uzi Minas. A Uzi Minas tem as suas instruções técnicas que excedem a NR10. Então, assim, vão além da NR10. Então, quando ela chega num ambiente, mesmo que você tenha feito um escritório ou um galpão para Uzi Minas, vocês, como projetistas de instalações de baixa tensão, vocês podem fazer, mesmo que seja numa área industrial. Então, um aspecto inicial que será visto vai ser: está atendendo a NR10? Está protegendo pessoas? Está protegendo equipamentos? Né? Então, tem pessoas capacitadas conforme norma? Tem um sistema de detecção? Além do projeto elétrico, é óbvio que qualquer instalação precisa de um projeto de combate a incêndios que vocês, engenheiros civis, fazem. Essa normativa também estabelece fatores que devem ser analisados em instalações elétricas de alta tensão. Então, na parte de alta tensão, média tensão, área industrial, nem se fala. A NR10 ela é muito cobrada porque ela está muito ligada ali às zonas, né, de risco, equipamentos de alta tensão, transformadores, quadros, CCMs, né, ou grandes unidades de energia. Então, essa norma é ainda mais cobrada, né? E quando se fala de Ministério do Trabalho, é um ponto aí que pode gerar custo, né, para esse usuário, no caso de estar fora da norma. A NR23 fala sobre proteções contra incêndio, e aí é bom que vocês saibam bem sobre proteção contra incêndio quando for fazer projeto de combate a incêndio. Então, a NR10 estabelece os critérios fundamentais que devem conter em qualquer local de trabalho em relação à proteção contra incêndios e as medidas preventivas em geral. Temos também a NR26, que fala sobre a sinalização de segurança. Então, todo ambiente, tanto no projeto elétrico quanto no projeto de combate a incêndio, devem ter todos os avisos de segurança. Então, se tem um painel energizado, né? Se é uma área restrita, se é uma sala elétrica, tem que ter lá, sala elétrica, área privada, só pessoas habilitadas, autorizadas, né, que podem entrar. Então, toda a sinalização deve ser seguida. Essa norma estabelece critérios gerais que devem ser considerados em locais de trabalho, almejando indicar e advertir a respeito dos riscos existentes. Então, por mais que, né, seja mais utilizado na área industrial, com muita frequência, nos ambientes de baixa tensão, nós também devemos ter sinalizações de segurança e de garantir, né, segurança de todos aí, independente do ambiente. Então, sobre a ANEEL. A ANEEL é o agente responsável pelas resoluções normativas que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica no Brasil, tendo por função regulamentar as políticas e as diretrizes relacionadas à utilização e exploração de serviços de energia elétrica pelos agentes do setor e pelos consumidores em geral. Como essas publicações estão em constante mudança, então, toda vez que você for ver uma resolução da ANEEL, você tem que ver a última atualização para saber qual data que foi. Então, é necessário um acesso regular aí para você saber. Uma das normas mais importantes para instalações elétricas está descrita na Resolução 414, de 29 de setembro de 2010. Ano passado eu tinha olhado essa data, esse ano eu não sei se ainda é a última atualização. Então, estabelece as condições fundamentais para o fornecimento de energia elétrica. Então, todas as concessionárias, todo mundo que trabalha na área de elétrica vai estar atento às resoluções da ANEEL. Algo importante para nós agora.
qual documentação é exigida pela concessionária. Então, no caso nosso aqui em Minas Gerais, qual documentação que você deve entregar? Você deve entregar o diagrama unifilar. Nós vimos o diagrama unifilar, vocês lembram? Nós fizemos aí, eu não sei se eu mostrei para vocês o unifilar, não sei que no slide tem. Uma planta de localização. Uma planta de localização é como se fosse para vocês um plano diretor ali. Eu vou mostrar para vocês aqui um ano. Para projeto elétrico industrial, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Então, isso aqui é uma planta. Só enxergando? Sim. Então, isso aqui, por exemplo, pode ser uma planta de localização que eu vou utilizar como planta-chave. E eu vou dizer que dentro dessa instalação aqui, dessa mineração, o meu projeto está dentro dessa área aqui, em verde. Então, essa área aqui é onde será feito meu projeto. São uma planta de situação, uma planta de localização, uma planta-chave. Tá ok? Diagrama unifilar, planta de localização, planta baixa, cortes com detalhes dos agrupamentos de medição, da proteção geral de entrada, dos trajetos, da linha de duto, circuito de energia elétrica não medida. Então, você deve entregar, né? No caso de uma residência, planta e cortes, né? No caso de um comércio também, padrão, projeto padrão, tem que ter planta baixa e tem que ter os cortes, são as vistas, né? Quadro de cargas aí, como se fosse aquela tabelinha mesmo do Excel, onde você tem as cargas de iluminação, as cargas específicas, onde você tem todo o seu cálculo ali da sua instalação. Você tem que mostrar também uma avaliação da demanda. Você vai determinar para eles qual que é a demanda provável. O que é demanda? Você tem uma instalação com o potencial, por exemplo, vou jogar aqui, vou jogar um valor aqui para vocês, de 50 mil watts. Aí você tem uma casa que tem um potencial de instalação de 50 mil watts. Só que quando você faz a análise da demanda, o que quer dizer isso? Você não vai ligar todos os chuveiros dessa casa ao mesmo tempo, todas as televisões, o computador, o ventilador, os ar-condicionado, a geladeira vai estar ligada, né? Mas não vai estar ligada todos simultaneamente. Então, existe uma tabela de demanda. Além disso, um equipamento, por exemplo, um secador de 2.000 watts, você tem vários níveis ali de potência. Então, você pode estar usando os 2.000 watts ou não. Por exemplo, um chuveiro também. Você tem um chuveiro de até 5.500 watts. Mas você não vai utilizar os 5.500 watts dele. Você está ali trabalhando no frio, no morno. Então, ele está trabalhando ali numa potência menor. Então, o fator de demanda, ele é um fator que ele é aplicado a toda a sua instalação ou a equipamentos, né? Eles são previsões que são feitas dizendo, olha, eu não vou utilizar todo o potencial de todos os equipamentos, né, ao mesmo tempo. Então, você tem uma potência instalada e você tem uma potência demandada. Tensão de atendimento, você vai falar com eles, olha, aqui a minha residência vai ser, eu preciso que vocês me entreguem 220. Características técnicas dos equipamentos e materiais. No caso de você ter algum equipamento especial, você vai mostrar as características e o que você precisa naquele ambiente comercial, por exemplo. É obrigatório também a apresentação do documento da RT, que é a anotação de responsabilidade técnica de quem está fazendo o projeto, devidamente registrada e quitada no CREA, estando todo o serviço sob a responsabilidade do projetista das instalações elétricas e os dados técnicos da instalação elétrica. Então, a CEMIG, por exemplo, ela vai te exigir isso daqui. Você está fazendo um projeto
para um prédio, você vai entregar para a CEMIG a documentação exigida na CEMIG. E ela vai dizer para você se aquele documento está aprovado, se o seu projeto está aprovado, se ela tem uma potência naquele ponto daquela instalação. Vamos supor que é um residencial novo que está sendo aberto. Ela pode virar para você e falar assim, olha, eu só tenho uma potência aí para poder te fornecer daqui 2 anos nesse ponto. Né? Você vai apresentar um projeto, uma documentação antes da execução e ela vai te falar se ela pode, se ela tem essa potência disponível ou não. E vai dizer para você se aquele projeto está de acordo com os requisitos. Se não estiver de acordo, ela vai falar para você o que você precisa adaptar, modificar ali no seu projeto para que seja aprovado. E aí a CEMIG, por exemplo, né, um tipo de concessionária, vai na sua instalação e faz a ligação daquele padrão. Ok? Ô, Nádia. Oi. Então, essa documentação é exigida antes do ligamento? No caso aqui em Minas, a CEMIG exige toda essa documentação para fazer o ligamento? Então, tem que ser entregue um projeto elétrico? Isso aí para um projeto novo, né? Aham, isso. Para um projeto novo. Você tem que entregar toda a documentação para a CEMIG. Ok. E ela precisa saber o que você está instalando aí, principalmente para te enquadrar. Então, ela vai ver o que você está solicitando a ela. Não é simplesmente você querer montar um templo de Salomão, falar com eles lá que você está precisando de 2.000 de potência. Ele vai virar você e falar, não tem disponível, infelizmente, você vai poder fazer seu projeto, sua instalação aí, mas eu não vou poder ligar. E aí, né, envolve dinheiro e várias coisas aí. Mas cada concessionária tem a sua documentação exigida, o seu padrão de aprovação. Ok? Ok. A documentação disponibilizada pela distribuidora. Então, a distribuidora, ela vai passar para você a cópia dos padrões de ligação, que são exigências, os formulários que devem ser preenchidos, as condições estabelecidas para o atendimento, quais condições devem ser atendidas, qual a tensão de fornecimento que ela tem disponível, qual o nível de curto-circuito nesse ponto de entrega, qual o valor da participação financeira a ser pago pelo consumidor, né? No caso de, nós estamos falando, eu estava falando aí, por exemplo, no caso da concessionária não ter disponível essa potência, ela pode propor para você uma negociação de você bancar, por exemplo, as instalações, a rede de posteamento, e depois ela fazer um abatimento. Então, são vários tipos de negociações que podem ser feitas para que ocorra esse atendimento. Isso aí mais quando nós falamos mais de setores industriais, mas residenciais, isso não tem frequência de ocorrência, tá bom? Mas ela vai explicar todos esses formulários. Oi? Dá uma explicada em questão de nível de curto-circuito, ponto de entrega. Eu não entendi muito essa parte, não. Em cada ponto de entrega, você tem um nível de curto-circuito estabelecido, medido. Para que você faça os cálculos, até os cálculos que a gente fez nós vimos sobre dispositivos de proteção, por exemplo, disjuntores, você leva em consideração o nível de curto-circuito. Ok? Então, você tem um nível de curto-circuito naquele local, medido. Então, a concessionária vai te passar isso. Com isso, você consegue fazer melhor dimensionamento dos seus dispositivos de proteção. Né? Até quantos amperes você tem que suportar naquele ponto. Qual que é o nível de curto-circuito? Qual que é o nível, qual o tamanho da dimensão, né? Até 5K? Até 2K? Então, ela que vai passar isso para você fazer o cálculo
o melhor dimensionamento dos seus dispositivos de proteção. Ok? Então, nós temos aqui uma tabela. Essa tabela é para cálculo de fator de demanda residencial. Essa tabela é uma tabela estabelecida pela Light do Rio de Janeiro, uma concessionária do Rio de Janeiro. Então, tem exemplos de outras tabelas dessa. Nós temos fator de demanda, que ele pode ser considerado por equipamento. Por exemplo, cada tipo de lâmpada tem um fator de demanda. Ou você pode fazer a aplicação desse fator de demanda à instalação como um todo. Então, ele está falando aí, ó, para o cálculo de demanda, são considerados fatores de demanda e carga mínima fixados na tabela abaixo para instalações residenciais. Para cargas instaladas grandes, tomadas de uso específico, deve-se considerar fator de demanda igual a 1. A gente também consegue pegar na internet, por exemplo, forno elétrico, fator de demanda igual a 1. Né? Você tem vários tipos, você consegue pegar na internet. Então, o que a gente faz? Você fez o cálculo da sua instalação lá. Sua instalação deu... aqui é muito baixo, né? Vamos supor que sua instalação deu de 8 a 9 mil VA. Volt amperes aqui de potência instalada. Você vai aplicar um fator de demanda de 35% nessa instalação e você vai apresentar para a CEMIG esse fator, que é a potência que você provavelmente irá gastar. Então, lembrando aqui, você tem todo um potencial instalado de iluminação, de tomada, de ar-condicionado, forno, máquina de lavar e etc. Você não vai estar utilizando todos no seu máximo. Então, por isso é aplicado um fator de demanda. Então, mesmo que você tenha uma potência instalada de 8 mil, você vai estar utilizando provavelmente 35% disso daí. Ok? Então, você passa para a concessionária essa demanda prevista, essa potência demandada prevista. Tá? Isso aqui é uma tabela que é utilizada por essa Light do Rio de Janeiro. Tá bom? Tem vários tipos de tabelas propostas com mais refinadas, mas para ambiente residencial, uma tabela aqui dessa aqui é suficiente. Vamos ver exemplo. Então, utilizando a tabela anterior estabelecida pela concessionária do Rio de Janeiro, determine a demanda de entrada, né? A demanda de entrada vai ser do padrão, sabendo que a seguinte carga está sendo instalada em uma residência. Então, você tem tomada de uso geral. Ele já fez a medição lá, ó, deu 4.800 VA. A iluminação toda dele deu 2.000 VA. As tomadas de uso específico, elas deram 20.000 watts. Tá bom? Então, o que a gente falou? Tomada de uso específico, o fator de demanda é 1. Então, carga parcial 1. Demanda de iluminação, mais a demanda de tomada de uso geral, que é 2.000 mais 4.800, 6.800 VA. O que a gente faz? 6.800 VA, a gente vai aqui na tabela, de 6 a 7.000 VA, o fator de demanda é 40%. Então, aplicando esse fator, a sua potência demandada é de 2.720 watts. Então, para cargas específicas, sabendo que é necessário aplicar fator 1, né, pelo consumo de uma carga são cargas de uso específico, né? Então, gastam mais, principalmente ali cargas resistivas. Então, a carga parcial 2 ela é de 20.000 watts. Então, somando as cargas, obtemos a provável demanda, que é de a carga parcial 1 mais a carga 2, de 22.720 watts. Então, se a gente somasse tudo aqui, ia dar quanto? 26.800.
Então, você teve uma redução ali no seu pedido de custo, ali no seu pedido de energia. Você informou ali para a concessionária que você vai gastar provavelmente em torno disso daqui. E ela vai ter uma previsão na curva de demanda dela, baseado em todas as demandas desses projetos e residências. Entenderam, gente? Então, baseado nisso, alguns exercícios estão propostos. Ô, gente, daí para frente, eu acho que vai piorar, viu? Porque próxima unidade são projetos elétricos industriais. Mas essa parte de normas, ela é super importante e ela é tranquila também, tá bom? Então, a NBR 5419, proteção contra descargas atmosféricas, é composta por 4 partes a saber. Parte 1, princípios básicos. Parte 2, gerenciamento de risco. Parte 3, danos físicos a estruturas de perigo à vida. Parte 4, sistemas elétricos e eletrônicos internos da estrutura. Dentre os objetivos fixados por essa norma estão: 1. Você vai fazer a análise da afirmativa e relacionar se é verdadeiro ou falso. Então, aí está de 1 a 4. Nós vamos ver. Objetivos da norma. Então, se você olhar isso aqui que está escrito lá no texto do slide. Então, essa norma tem por objetivo apresentar informações gerais sobre proteção contra descargas atmosféricas? Sim. Nortear os responsáveis por instalações elétricas a respeito de medidas de proteção, utilizando o SPDA como exemplo dessa aplicação? Também é verdade. Ele vai nortear o responsável ali pelo projeto das medidas de proteção. Tem as classes de proteção que ele vai ter que utilizar para aquela instalação. Dispositivos de proteção, captores, mini captores. Então, isso também está correto. 3. Disponibilizar requisitos e procedimentos básicos para análise e avaliação dos riscos em determinada estrutura elétrica. Essa ela é bem completa e ela disponibiliza os requisitos e procedimentos básicos. Apresentar informações gerais sobre projeção, instalação, manutenção e ensaio de sistemas de proteção elétrica. Então, ela também apresenta informações gerais sobre essa proteção, instalação, como que tem que ser feito, como que tem que ser feita a manutenção, os ensaios. Então, nesse caso aí, todas estão corretas. A resposta é a letra A. Dois, para realizar o pedido de fornecimento de energia elétrica de um concessionário de energia elétrica, vários itens devem ser entregues à empresa de energia. Quem tiver com o microfone aberto, fecha aí, por favor. É importante realizar uma consulta prévia para averiguar quais são as documentações que devem ser atendidas. Porém, de forma geral, os seguintes documentos devem ser entregues pelo usuário. Então, você vai entregar os documentos para o usuário, para a concessionária. Então, diagrama unifilar? Sim. Sim. Alguém tem dúvida do que é um diagrama unifilar? Quer que eu abra algum? Não, né? Não. Plantas baixas? Sim. Tem. Quadro de carga? Então, ali, levantamento das suas cargas? Também sim. Nível de curto-circuito e ponto de entrega? Sim ou não? Sim. Não. Então, olha, quem vai passar para você o nível de curto-circuito e ponto de entrega é a concessionária, não é você.
Você vai disponibilizar onde filar, planta baixa, quadro de cargas. Eles vão dizer para você qual que é o nível de circuito naquele ponto da sua instalação. Tá bom? Então, a resposta aí seria a letra A. Ok? 3. Dentre as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, existe uma que dispõe sobre os aspectos gerais que devem ser estabelecidos em instalações elétricas de baixa tensão. Essa norma deve ser considerada especialmente para instalações elétricas e edificações, que tem por finalidade proporcionar segurança aos seres humanos e animais, promover o funcionamento adequado da instalação e conservação do bem. Analisando as características descritas no texto base, qual norma aborda esses aspectos? 5410. Isso mesmo, é a 5410. Ok? Nós não estamos falando das outras normas que falamos aí. Então, gente, quando a gente fala, a aula é sobre isso aí. Quando a gente fala de normas, nós não temos emoções, não temos sentimentos, não temos opiniões. As normas, elas são para serem seguidas, né? Não tem nenhuma discussão em torno de norma, a não ser que você tenha alguma norma internacional ali que você pode abrir uma discussão sobre isso. Então, as normas técnicas, elas são documentos base estabelecidos no país. Então, nós falamos sobre a ABNT, que faz as normas técnicas, o Ministério do Trabalho, que faz as normas regulamentadoras, a ANEEL, que faz as resoluções, que são essas condições gerais de fornecimento. E é isso daí, né? Nós falamos que a ANEEL está em constante atualização, nós precisamos estar atento, falando sobre algumas normas regulamentadoras. Então, são muitas normas, são muitas normas técnicas, normas regulamentadoras, muitas resoluções normativas, e a gente precisa estar atento a elas na execução dos nossos projetos, o tipo de projeto que a gente vai ofertar para o nosso cliente. Ok? Por hoje é isso aqui. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, gente, fiquem com Deus. Boa noite. Semana que vem a gente continua na próxima unidade e nós vamos conseguir finalizar essa etapa. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus Boa noite, Nath.